Podemos ler? Muito bem. João capítulo 5 diz o seguinte: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Havia cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Cadê? Me perdi. Achava-se ali um homem que havia 38 anos, estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que, ao ser agitada a água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando o seu leito, começou a andar. Amém. Vamos parar por aí. Glória a Deus. Você conhece esse texto? Amém? Todos vocês já leram, são crentes. Tem alguém aqui que não é crente ainda, por favor, se levante que nós vamos pegar você, né? Você entrou na cova dos leões, então nós vamos... Brincadeira, fica à vontade. Mas esse aqui é um texto conhecido, né, de João capítulo 5. E como você está vendo aqui, havia esse lugar chamado de tanque de Betesda, né? E tinha 5 alpendres, e nesses alpendres estavam abarrotados de pessoas doentes. Então, havia ali coxos, havia cegos, pessoas com braço ressecado, mão ressecada, essas coisas, e outros tipos de enfermidade. E a pergunta é, por que é que essa galera se juntava naquele lugar? Por que é que havia essa aglomeração de pessoas doentes naquele lugar? E aí o texto dá explicação para nós que era porque diz que um anjo descia do céu e agitava as águas daquele tanque. O que fosse mais avexado e pulasse dentro da água naquela hora, ficava curado. Então, com base nessa fé, essas pessoas todas se reuniam ali para ser curado quando essas águas fossem agitadas, né? E aí a história conta para nós que se achava ali um homem que tinha 38 anos de enfermidade. Eu não sei se ele tinha 38 anos naquele lugar ou se tinha 38 anos que ele estava doente. O fato é que a Bíblia destaca aqui a idade dele, de qualquer forma, para dizer para a gente que é uma coisa que passaram-se muitos anos, né? Muitos anos. Não é uma semana, é muitos anos. Então, 38 anos, vamos imaginar que ele chegou ali com 10 anos, tinha 28 anos que ele estava doente. E, aliás, 38 doente, 28 morando ali, sei lá, não sei, né? Eu imagino que quando o menino nasceu, a mamãe não levou logo. Minha filha, vamos desmamar ali logo no tanque de Betesda? Eu acho que não foi assim, né? Eu acho que o menino deve ter ficado na casa da mamãe um tempo, mas aí a mamãe pensou, rapaz, eu ouvi uma história que tem um anjo que agita umas águas ali, eu vou levar meu menino para lá. Não sei com que idade ele foi. Mas o fato é que já tinha se passado muitos anos e aquele menino virou homem e ainda estava naquele lugar. Tranquilo? Mas aí o que acontece? Uma coisa incrível acontece, que é quando Jesus aparece na história. E aí, quando Jesus aparece na história, Jesus vai falar com o homem, não é? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo,
Aqui ele não especifica quanto tempo faz, mas diz que é muito tempo. E essa que é a informação importante. Perguntou-lhe. E qual foi a pergunta de Jesus? Você quer ficar curado? E aí, amados, você imagina que, quando Jesus faz essas perguntas, ele está querendo agitar as águas, certo? As pessoas estavam esperando a água ser agitada do tanque, mas Jesus queria agitar um outro tipo de água, que era dentro. Não era fora, no tanque, era dentro. E aí, quando Jesus chega fazendo essas perguntas, tu quer ficar curado? Eu fico imaginando se fôssemos nós, com dor de dente. Aí Jesus chega e diz, tu quer ficar bom? O que é que o senhor acha, né? Mas aí qual é a questão? A questão é que quando Deus pergunta, Ele não está querendo saber a resposta. Porque a resposta Ele já sabe, não é assim? O que é que Ele está querendo fazer? Provocar você. Vamos pensar? Raciocina. Tu está aqui há pelo menos há 20 anos, morando nesse tanque, perto desse tanque. Tu quer ser curado? E aí a pergunta que eu repito para vocês aqui, né? Tu quer ser curado? Aí você diz, de quê, pastor? Eu, graças a Deus, não tenho dor de nada. Não tenho dor de dente, não tenho dor de ouvido, não tenho dor de nada. Mas a pergunta é, então por que é que você vive no tanque de Betesda? Cercado de outras pessoas que também estão com problemas e que também estão doentes. Então, quando Jesus chega e pergunta, tu quer ficar curado? É uma pergunta para mexer a gente por dentro. Não é? E a pergunta aqui, irmãos, que fica é o seguinte. O modo como você se vê vai determinar o ambiente no qual você vive. Então, você imagine que ali tinha um alpendre, que tinha cinco alpendres, e aquele alpendre estava abarrotado de pessoas doentes, coxas e paralíticas e etc. Doentes, enfermos, né? Cheio daquele lugar. Então, você imaginou o que é você viver num ambiente assim? Cercado de pessoas doentes, e você, inclusive, doente. Não é um negócio legal. É ou não é? É um negócio ruim. Agora, a pergunta que fica é, por que é que esse cidadão está morando ali? Por que é que tu está morando aí? É por causa da visão da sua cabeça. Você só está morando nesse lugar, cercado de pessoas doentes, porque a visão que você tem é que você é doente. E conforme é a visão, é o ambiente onde você habita. Certo? Então, a visão que você tem gera um ambiente no qual você mora. Existe uma mensagem aqui no YouTube, eu fui dar uma olhada aqui, é a mensagem lá sobre o grito de guerra TGF, que não tem um vídeo, só tem áudio, né? Eu acho que é ela. Eu estava sugerindo para o Wesley que a gente trocasse o nome e colocasse lá, A Plantinha no Jarro de Que Boa. Vai ser esse o tema. Dá para trocar, Wesley? Ele disse, dá. Porque esse deveria ser o tema daquela mensagem. A gente pregou sobre o grito de guerra TGF, mas lá toda a história basicamente gira em torno da plantinha que foi criada no jarro de Que Boa. Não é? E aí, se você ainda não viu, a dona da história está aqui, direitos autorais, é da Cleujane. A gente estava em Moitas, né, e ela, na nossa conversa de mesa, ela citou lá essa experiência dela com a plantinha, que estava num jarrinho de Que Boa, numa vasilha de Que Boa. Não sei quanto tempo a bichinha ficou, ainda preciso completar as histórias com ela, que tem partes faltando na história.
quanto tempo ela passou no jarrinho de que boa, se ela ganhou, se ela comprou, se caiu do céu, se foi um anjo que trouxe, não me lembro. Tu ganhou, o que foi? Mas ela veio de onde? Tu pegou de outra planta? Pegou a muda, botou lá no jarrinho, pronto. E aí ela colocou a muda dentro de uma vasilhazinha de que boa. Mas aí, o que aconteceu com a plantinha? Ela não desenvolveu, não cresceu, não ficou exuberante, nada aconteceu. Não sei quanto tempo ela ficou no jarrinho. 2 o quê? 2 meses? A história é boa, a história é melhor que a gente tinha pensado. O jarrinho passou, a plantinha ficou 2 anos no jarrinho de que boa. Mas um dia, a plantinha resolveu clamar a Deus. Ó Senhor, que podes fazer por mim, Senhor? E aí, nisso, lá estava a Cleujane aqui. Rafael, me deu uma vontade tão grande de ir em Moitas. Foi? E eu também. Aí, pegaram ali os seus cavalos de ouro e correram para Moitas, voaram para Moitas. E lá chegaram fazendo uma coisa, fazendo outra. De repente, onde que a Cleujane topou? Na plantinha que estava clamando ao Senhor. E, de repente, veio uma inclinação. Vou tirá-la desse jarrinho de que boa e vou colocar num jarrinho de verdade. Vou olhar para ela, cuidar dela, falar com ela, adubá-la. Por que ela fez isso? A plantinha devia estar falando com Deus, lá no seu secreto. E o Senhor respondeu o seu clamor. E Cleujane pôs num vaso maior e cuidou da plantinha. O que aconteceu em poucos dias? A plantinha floresceu. A plantinha apareceu. E aí você pergunta, e quem é essa plantinha? É eu e tu. Essa plantinha é esse rapaz que está lá no tanque de Betesda. E por que ele está no tanque de Betesda? Por que você está nesse jarrinho de que boa? Por que você não está vivendo aquela experiência que eu queria que você vivesse, que eu planejei que você vivesse? Perceba que a vida extraordinária da plantinha estava a 1 metro dela. Era só mudar de jarro. Agora, a questão fundamental que está aqui é o que eu estou dizendo para você. O ambiente onde você mora depende da mente que você tem. Como é que eu me vejo? Como é que eu me percebo? Como é que eu falo comigo? Então, de repente, você é essa plantinha plantada no jarrinho de que boa, e você precisa, então, falar algumas coisas para ela. Falar algumas coisas para ela. Veja, a gente quer que as pessoas nos amem, mas nem eu mesmo me amo. Eu mesmo não gosto de mim. E aí, como é que os outros vão gostar? Só que esse diálogo, ele é um diálogo interno, é um diálogo profundo, ele não está na superfície, é um disco que roda dentro da minha alma. Eu não estou tendo consciência desse disco que está rodando lá, mas o tempo todo eu estou me reprovando. Eu estou batendo em mim mesmo, né? Estou falando coisas ruins sobre mim mesmo. Então, eu não me aceito. Então, de qualquer forma, aquele plantinho que está lá no jarro de que boa, foi Deus que deu. Há uma potência enorme ali para crescer, mas eu não libero para que ela cresça. Eu não abençoo para que cresça. E eu estou falando de mim mesmo, ok? E essa plantinha sou eu. Essa plantinha sou eu. Então, eu não tenho orgulho de mim, eu não gosto de mim. Então, como é que tu acha que vai dar certo? A gente precisa, porque o modo como eu estou me vendo me levou para um lugar de aleijados. E vários outros aleijados vieram para o mesmo lugar. E o que é que esses aleijados estão esperando? Uma coisa mágica.
acontecer no céu. Um anjo. E esse anjo vai vir e vai fazer assim, ó. Aí as águas vão se mexer. Aí quando se mexer, tem que te bungar dentro. Na hora, viu? Se demorar 3 segundos, não acontece não. Mexeu, pula. Senão perde. Qual é a chance que tem disso dar certo? Quase nada. Por causa disso, esse cara estava há 38 não, há muitos anos, mas já tinha 38 anos de idade, esperando que uma coisa dessa acontecesse. E não aconteceu. A segunda coisa que ele esperava era que alguém fizesse por ele. Por que é que tu está aqui há tanto tempo e as coisas não são curadas, não acontecem? Ele diz assim, porque não tem ninguém que me bote lá. Certo? Então, o que era que estava travando esse cara aqui? A mente, como ele se vê. Como é que eu me vejo? Eu me vejo um aleijado. Eu sou um aleijado crônico. Por causa disso, um monte de outros aleijados vem para perto de mim. Porque um aleijado mangar de outro é um pouquinho mais difícil, né? Porque se um aleijado mangar dele, o ele manga desse, e aí todo mundo fica mangando de todo mundo, porque todo mundo é aleijado, então a gente se entende. Mas um aleijado viver com o outro pode ser que seja muito constrangedor para ele. Então é melhor, se eu sou aleijado, me cercar de todo mundo que é aleijado, que a gente fica tudo bem. É um ambiente onde eu vou estar confortável, eu me sinto confortável, certo? Mas por que isso? Porque a minha mente diz para mim que eu sou um aleijado. Então, por que era que esse cara estava nesse jarrinho de que boa? Porque a mente dele dizia que ele era para morar, para viver no jarrinho de que boa. Esse aqui é o teu destino, mora aqui. Cabeça, mente. Qual era a outra coisa que mantinha ele ali? Era ele, eu vou esperar uma coisa mágica acontecer no céu. E essa coisa mágica nunca acontece. Porque, muito provavelmente, esse negócio aqui do anjo era ficção, era crendice. Por exemplo, eu morava lá em Quixeramobim e a gente ouvia falar do Santo Antônio do Buraco, certo? Pois me diz aí que um dia estou eu lá no Santo Antônio de Pitaguari e eu vou conhecer o buraco do Santo Antônio. Eu não sei se era daquele buraco que o pessoal falava, mas gente, isso aqui é que é o buraco do Santo Antônio de Pitaguari? É. Mas a gente ouvia falar de tanta história do buraco do Santo Antônio de Pitaguari, que era um lugar mágico, acontecia coisas mágicas, né? Eu digo, não estou vendo nada mágico acontecer. Então, de repente, o anjo que vinha lá no tanque fosse uma coisa da imaginação das pessoas, e por causa da imaginação das pessoas, um monte de gente se cercando lá para ver se recebia uma cura. Uma coisa mágica vai acontecer e os meus problemas vão ser resolvidos. Qual era o outro problema desse cara? A outra paralisia dele era: eu preciso de alguém que me jogue. Então, para que a minha vida dê certo, eu preciso que alguém faça dar certo. De modo que eu não sou responsável pela minha vida, pela minha história. Então, por exemplo, por que a minha vida não deu certo? Por que a minha vida não dá certo? É por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do marido que eu casei, é por causa do filho que eu tenho, é por causa não sei de quê. E aí cada um vai dizer que a coisa não deu certo por causa de alguém, certo? Então, viver nessa expectativa do mágico não vai funcionar, viver nessa expectativa da dependência do outro não vai funcionar. Aí Jesus chega e bagunça todo esse cenário com uma pergunta. Jesus pergunta: o que é que você quer? Fala para mim. Tu quer ser curado? Você concorda comigo que a pergunta é óbvia? Você chegar na fila do SUS e perguntar: o que você está fazendo aqui há tantos anos esperando uma cirurgia? Né? Quem já passou sabe quantos anos é para esperar ser chamado para uma entrevista, para quem sabe um dia. Eu fui fazer esse negócio para fazer a cirurgia do meu joelho, e aí eu tinha um contato, né? Se essa coisa funciona, se tiver o contato.
Aí o contato diz assim, não, deixa aqui que eu vou ficar olhando aqui para o senhor. Aí olhou e o negócio estava demorando, já tinha passado de ano e de mais de ano. Aí quando foi um dia eu fui lá. Eu digo, minha senhora, deixa eu ver aqui meu processo. É o senhor, sou? Aí eu olhei, não, está aqui, realmente nós estamos encaminhando, não sei o quê. Aí eu fui embora. Aí depois meu colega ligou, mas tu esteve aqui, tive. Cara, pô, tu foi para o fim da fila. Eu digo, foi o que aconteceu? A mulher viu que tu está andando. A mulher viu que tu está andando, então tu foi lá para o final da fila de novo. Eu digo, e é assim, INSS. Então tu imagina Jesus chegar na fila do SUS e perguntar, você quer ser curado? Eu digo, Jesus, não é óbvio não. Olha aqui, dezenas e centenas de pessoas. Então Jesus não está... ele está querendo mover as águas dentro, está querendo provocar você para raciocinar e refletir para alguma coisa que ele quer fazer. Então, a pergunta é, o que é que você quer? Então, a pergunta central não é se vai vir anjo para mover água. A pergunta central é, se não tem ninguém para te jogar na água. A pergunta central é, o que tu quer? Porque a tua questão é entre mim e ti. O que é que tu quer? Irmãos, isso é tão tremendo, porque aqui tira tudo que é de desculpa do meio do caminho. Jesus desmantela tudo que é de desculpa. Eu só estou perguntando o que é que tu quer. Me responde. Porque até hoje você tem dado 1000 desculpas. Que é isso, que é aquilo, que foi. Eu só estou perguntando o que é que tu. Eu e tu, o que é que tu quer? Você costuma dar desculpas? Não? Raciocina, analisa. Vê se o alpendre onde tu está morando há tantos anos, esperando as águas serem movidas, se não é desculpas todos os dias, desculpas todos os dias. E aí Jesus chega e te confronta e diz, olha para mim, olha nos meus olhos. O que é que tu quer? Só quero saber isso. O que é que tu quer? Se você disser isso, os teus problemas acabaram. Só quero saber o que tu quer. Aí logo em seguida que Jesus fez essa pergunta, ele olhou para o homem. Vamos ver qual foi a resposta dele. Jesus perguntou, o que é que tu quer? Vamos ver o que ele respondeu aqui. Jesus vindo deitado, estava assim havia muito tempo, perguntou, o que é que você quer? Você quer ficar curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém. O que é isso aqui? Desculpa. Certo? Eu não perguntei não, isso não, macho. Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não perguntei isso. O que foi que eu perguntei? O que é que tu quer? Não perguntei se não tem ninguém, não sei o quê. Não perguntei nada disso. Senhor, não tenho ninguém que, ao se agitar da água, me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, as coisas não acontecem na minha vida, por quê? Porque tem alguém que não me ajuda. Por isso que não acontece. E aí, disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, olha, a fala de Jesus é muito resumida. É só isso. O que é que tu quer? Segundo, levanta-te. Terceiro, pega teu leito. E vaza. Cara, é muito prático. Jesus é muito prático. Ele não fez exegese, ele não fez análise, ele não fez discurso, ele não fez nada. Só perguntou, o que é que tu quer? Segundo, levanta. Terceiro, pega o leito e vaza. Rápido, prático e fácil, sim ou não? Mas para uma pessoa que está há 38 anos, paralítico, fácil? Não é não? Pessoa que está há 38 anos, e aí Jesus chega, o que é que tu quer?
Ele não disse que queria ser curado. Ele disse, Senhor, o problema é ele. O problema é ele, o problema é ele. O problema é que não tem ninguém. O problema é que alguém pula primeiro, ele é mais veloz, é mais bonito, é mais charmoso, é mais talentoso. O problema é o outro, que toma a minha frente, toma o meu lugar. Aquele que era meu é outro que faz. E para completar, não tem ninguém para me jogar. Aí Jesus não olhou muito para a conversa, não. Ele só disse, levanta-te. O que aconteceu? O cara se levantou. O que é que a gente aprende com isso? Quando Jesus disse, levanta-te, o que Jesus estava fazendo, na verdade, era, eu vou resolver um problema que é um problema de identidade. É como você se vê. Antes de qualquer movimento, Jesus redefine a identidade daquele homem. Por toda a sua vida, ele se via como um enfermo crônico. Jesus diz, agora eu quero que você se veja como curado. Levante-se. Levante-se. O que eu vejo aqui é só uma tomada de decisão. Levante-se. Faça o que precisa. Levante-se. E se eu não fizer? Vai ficar prostrado no alpendre por mais 38 anos. Esperando o céu se mover. E não vai se mover. Esperando alguém que te pegue e te jogue, alguém que te pegue e te faça, alguém. E nunca aparece. Porque o problema que eu preciso resolver não tem nada a ver com ninguém, não tem nada a ver com o céu se mexendo, tem a ver com eu tomar uma decisão de se levantar. Simples assim. Se levante. A mágica, o que vai destravar o céu, é uma decisão por dentro de se levantar. E parar de dar desculpas. Quando Jesus pergunta, o que é que tu quer? Levanta-te. Ele estava dando um soco, um chute na pleura das desculpas que já demorava 38 anos de desculpas. E a vida não acontecia. E as coisas não fluíam. Porque você só me dá desculpa. Eu não quero saber de desculpa. Eu quero saber se você está disposto a se levantar. Se levantar. Você se lembra da história da mulher do fluxo de sangue, né? Ela estava há 12 anos, sofrendo do fluxo, o sangue dela já tinha se esvaído, já gastou tudo com o médico, não tinha mais dinheiro, estava pronto para morrer. Escuta falar de Jesus, aí fé surgiu no coração. Ela foi se esgueirando por entre a multidão, porque ela já estava muito magra e fraca, e consegue se esgueirando tocar por detrás, na ponta do vestido de Jesus, na ponta, lá embaixo. E quando ela faz isso, a Bíblia fala que poder saiu de Jesus e tocou aquela mulher. E ela foi curada na hora. A Bíblia diz, Jesus sentindo em seu corpo que poder saiu dele. Perguntou, quem me tocou? Os discípulos, quando Jesus pergunta, não é porque ele não sabe, certo? É só para posicionar o seu coração. Perguntou para o paralítico, o que tu queres? E agora perguntou, quem me tocou? Do mesmo jeito que ele perguntou para Adão, onde tu estás? Não é que ele não sabe geografia. Ele sabe que Adão estava atrás da moita. Onde é que tu está? Que eu não estou sabendo, estou olhando aqui no GPS. Não estou conseguindo te ver. Ativa o localizador. Não era um problema dessa natureza. O problema era de localizar o seu coração onde você está. Jesus pergunta, quem me tocou? Jesus, a multidão te aperta, tu pergunta, quem me tocou? Ele disse, sim, porque eu percebi que poder saiu de mim. Quem foi? A mulher trêmula, pensando, vou levar uma bronca. Foi eu, Senhor. Ela disse, não, minha filha, eu só queria saber quem, porque é curioso, isso não é comum. Isso não é normal. O que é que a gente vê aqui?
não houve anjo voando, não houve o céu abalando, não houve um homem de Deus gritando e orando, não houve nada dessas coisas. Foi só uma mulher que creu e tocou. Poder veio, pegou ela. Então perceba que quando Jesus fala para o homem, levanta-te, o que ele estava dizendo é, haja em fé. Tome uma decisão de agir em fé. Vocês se lembram da história do irmão Kenneth Hagin, não é? Que nasceu morto. Como é que nasce morto, né, gente? É possível nascer morto, né? Mas eu quero dizer que a criança nasceu e mamãe levou para casa para enterrar no quintal. Isso 1900 e alguma coisa, né? 1900 e pouco. Talvez essas coisas podiam acontecer. Eu mesmo enterrei um do meu irmão. Uma namorada que ele tinha abortou na casa de meu irmão, onde a gente morava, e eu que enterrei no quintal. Mas aí era um fetinho, uma coisa pequena. Mas no caso do Hagin já era um feto desenvolvido, né? Então, mamãezinha pariu, o menino levou para casa para enterrar no quintal. Só que antes de enterrar, ele enrolado talvez ali em alguns tecidos, ela viu que houve um movimento. Desistiu de cavar, pegou o lençolzinho e a criança estava viva. Cuidou da criança. Mas a criança desenvolveu toda cheia de doença. Doença no sangue, coração não sei o quê, todo tipo de doença que você imaginar, o menino tinha. Então foram anos com aquele menino entre a vida e a morte, vida e morte, morte e vida. Inclusive a história dele conta que ele morreu algumas vezes e voltou à vida de novo. Mas até que, enfim, ele, lendo a Bíblia, encontrou Marcos 11, 23, onde está escrito, se creres com o coração, se não duvidares, e falar com a tua boca, será como você disse. Aí ele pegou aquilo como é. Vou ler de novo. Se crer com o coração, não duvidar na cabeça, e fazer o quê? Falar. Vai acontecer. Como é a receita? É assim, ó. Crê com o coração, não duvida com a cabeça, e faz o quê? Fala. Vai acontecer o quê? O que você disse. É assim? Isso. Então, quando Jesus falou para o rapaz, levanta-te, é sobre isso que ele está falando. Crê com o coração, não duvida na cabeça. Por quê? Se Jesus fala, levanta-te, aí ele começa a pensar, eu tenho 38 anos, 20, eu vivo aqui, desde que eu cheguei, meu vizinho nunca ficou curado, esse daqui também não, aquele da frente também não, aquele dali também não, qual é a conclusão lógica? Eu também não. Aí faz o quê? Volta para o teu leito. Volta para o estado que você estava. Não é assim que você vê? Você está morando no jardim de que boa, porque é a visão que você tem. Jardim de que boa. Conforme eu penso, é conforme eu vivo. Mas a mensagem que o Senhor deu para o irmão Hagin foi, crê com o coração, não duvida na cabeça. Porque quando a fé chegar no coração, a mente vai trabalhar. E a mente é um bicho nojento. Vai dar um nó em nós. Vai fazer a gente acreditar no cão. Mas não acredita em Deus. Você sabia disso? É o trabalho do Adão e da Eva. Estava lá, Deus no céu, criou tudo, fez um jardim, botou lá e foi ouvir quem? O diabo da serpente. Aí depois eles fugiram, com medo, apavorado, e Deus pergunta, Adão, cadê tu? Por que tu foge? Ouviu a serpente? Ele disse, sim, Senhor, ouvi. Pois pronto, é por isso que você está fugindo, é por isso que tu está se escondendo, é por isso que é por isso. Porque tu andou ouvindo quem? O diabo da serpente. Mas era para ter ouvido quem? Eu, macho.
E o que foi que eu disse para tu, Adão? Eu disse, é tudo vosso. Voz de Cristo, Cristo de Deus. Adão, é tudo vosso. A mangueira é vossa, a acerola é vossa, o açude é vosso, a vaca é vossa, o camelo é vosso, o jumento é vosso. É tudo vosso. Mas aí a serpente chegou e disse, não é nada vosso. Ele disse, é mesmo. Pronto, é isso. A fé chegou no coração, mas eu não cuidei da mente e ela passou a duvidar. E roubou. Mas a receita que o Senhor disse para o irmão Reagan, de Marcos 11, 23, que é para o irmão Reagan, é para mim, é para tu, é para nós, foi 11, 23, Marcos 11, se tu crer com o coração, se tu não duvidar na cabeça, e se tu falar, precisa falar. Precisa falar. Porque quando você fala, você está dando a cara à tapa. E se der errado? Aí você pula e diz, eu corro risco, cão. Tem um pregador que diz assim, se for duvidar, duvide da sua dúvida. Mas não duvide da fé. Se for duvidar, duvide da coisa certa, duvide da dúvida. A dúvida não vem do Senhor. O que vem de Deus é o quê? Fé segura. Creu no coração? Crie, protege a cabeça. E agora eu vou fazer o quê? Fala. Eu sou próspero. Aí abre a geladeira. Água e um ovo. Eu sou próspero. E a mente? É o cão, meu amigo, zombando de você. Aí tu faz o sinal da cruz, que é para se proteger, não é? Como é que eu vou fazer para proteger minha cabeça? Porque eu estou declarando uma palavra, eu estou falando uma palavra, mas tudo no meu entorno diz, é mentira. Jesus falou, criou com o coração? Crie. Qual é o próximo passo? Protege a cabeça. Para não duvidar. E qual é a outra coisa? Fala. Fala. O que é que você crê? Fala. Por que é que você mora até hoje no Jarro de Quiboa? Porque é o que você fala. É o que você crê. Quer mudar de jarro? Quero. Creia no coração. Eu vou mudar de jarro. O meu jarro será 50 centímetros de diâmetro, 70 de altura. Haverá pedras decorando em cima. Quando a minha patroa derramar água em cima, eu vou absorver cada gota, não vou perder nenhuma. Já estou vendo as minhas flores florescendo, já estou vendo o meu caule engrossando. Mas eu ainda estou morando no jarro de Quiboa. Mas enquanto a plantinha está crendo, e ela está confessando, Deus está movendo o Rafael e a Cleujane lá em Fortaleza. Venham para cá. Há uma missão para ser feita aqui. Quando chega lá, a plantinha vai mudar de endereço. E o que houve? Ela creu com o coração, protegeu a cabeça de dúvida e começou a falar o que ela queria que se manifestasse. O irmão Reagan pegou esse versículo e disse, é assim, pois pronto, eu creio. Se levantou, coisa que não podia fazer, e conseguiu chegar na cozinha, se sentou para tomar café. A avó pensou, menino, o que tu está fazendo aqui? Tu vai comer isso, vai se engasgar e morrer. O avô diz, minha filha, vai que o bichinho vai morrer. Deixa ele comer. Não tem aquele negócio que o pessoal fala da melhora antes de morte, né? Melhorou? Fulano estava tão bonzinho. Pois é, a melhora antes da morte. Melhorou,
Aí o homem estava pensando, vai que é um negócio desse? O fato era que o irmão Reg estava se movendo o quê? Em fé. Tomou o café, depois saiu e foi atrás de emprego. Conseguiu um emprego para arrancar uns tocos, umas coisas assim, trabalhar lá na agricultura. E o homem olhou para ele, aqueles galalauzão de 16 anos, 17 anos, seco. Meu filho, isso aqui é trabalho para homem, forte. Ele disse, me dê a chance. Cada coisa que ele ia arrancar, ele dizia, o Senhor é quem me fortalece. E arrancava. É o Senhor quem me fortalece. Chegou ao final do dia e foi para casa. É o Senhor quem me fortalece. Venceu o primeiro dia, venceu o segundo dia, venceu o terceiro, morreu com 84 anos. Vendo os seus filhos e os seus netos e um ministério de alcance internacional, e ele diz, eu tenho 84 anos, até hoje não sei o que é uma dor de cabeça. O que é que sustentou ele a vida toda? Esse versículo. Crê com o coração, protege a cabeça de dúvida, fala. Porque o que eu creio, eu falo. Quando Jesus falou para aquele homem, ele disse, levanta-te. Era isso que ele estava dizendo. Levanta-te. Não pensa, não raciocina, não calcula, age. Ele se levantou e foi. A diferença entre um jarro de quiboa e um jarro perfeito e maravilhoso é a minha cabeça. Então, quando Jesus chega perguntando o que é que tu quer, é disso que ele está falando. Então, antes de Jesus, antes de qualquer movimento, Jesus redefiniu a identidade daquele homem. Você se enxergou como um enfermo crônico a vida inteira. Agora eu quero que você se veja como curado. Pronto. O homem, então, age segundo essa nova palavra. Ele pega o seu leito, se levanta, pega o seu leito. E essa ação do homem apenas está dizendo para nós, confirmando que Deus trocou a sua identidade. O que você vai ver na Bíblia é esse movimento em todas as outras áreas. Primeiro Deus troca a nossa identidade, depois você faz alguma coisa. Por exemplo, primeiro nós somos transformados em nova criatura, depois Deus espera que as nossas obras sejam obras que agradem a Deus. Então, primeiro você é nova criatura. Agora você faz obras que agradam a Deus. Primeiro Deus opera dentro, transforma a identidade. Agora há um fruto fora. A mesma coisa o Senhor fez com esse homem. A nova identidade vai liberar recursos internos, fé, coragem, foco, para você agir. Deus trocou dentro a identidade. Como é que eu me vejo? Como é que eu me percebo? De enfermo crônico para eu sou curado. É uma nova visão. A minha mente está visualizando uma nova pessoa. Nós agimos de acordo com aquilo que nós cremos. A nossa identidade vai definir as nossas escolhas. A ação, ela não cria a identidade dada por Deus, mas ela torna visível em nós aquilo que Deus fez. Então, escute bem. Aí a próxima cena desse texto é essa. O Senhor disse que o homem pegou o leito e carregou. O Senhor disse, pega o teu leito e vai embora. Então, olha só, muito prático, muito rápido e fácil, né? Levanta-te, tome o teu leito e vai embora. Aqui fala sobre a responsabilidade contínua de nunca mais voltar ao padrão antigo. Quando ele diz, pega a tua cama e vaza daqui, é como quem diz, dá um jeito, criatura, mas não volta mais para esse diabo que tu viveu. Não volta mais para esse ambiente de incredulidade, não volta mais para esse ambiente de alejo, porque, amados, eu não sei se você sabe, mas aleijado chama aleijado. Doente chama doente, ferido chama ferido. Deus te levantou, mas há um negócio puxando para tu voltar para aquele canto. Era fofoqueiro, os fofoqueiros ficam, venha, meu amor. Vamos colocar o nosso papo em dia. Há quanto tempo não conversamos, não é não? Precisamos rasgar o verbo. Precisamos fazer uma farra. Noites. Não é? Porque há uma atração natural. Então, quando o Senhor diz,
pega o teu leito e sai desse ambiente de incredulidade, que está esperando o céu se mexer, que está esperando alguém fazer alguma coisa, quando a solução está entre mim e ti. O que é que tu quer? Fala para mim, só o que tu quer. E se tu tiver coragem de agir naquilo que eu vou te falar, não haverá mais lugar de doença, não haverá mais lugar de alejo. Você verá a plantinha que morava no vaso de que boa sendo transferido para outro ambiente de glória. História sendo mudada porque você disse para mim o que é que tu quer. E você toma a decisão de se levantar. Pronto, o poder de Deus foi liberado a partir dali. Amém, gente? Então, toma o teu leito e anda, significa dizer, assuma a responsabilidade de nunca mais voltar para esse lugar. Cadê minha tecladista de top? Top das galáxias. Então, veja, quais são as duas coisas que nós precisamos fazer? Primeiro, trocar a nossa mente. Amém? Como é que eu me vejo? Como é que você se vê? Faça uma análise sincera e verdadeira. Como é que você se vê? Você merece alguma coisa? Você merece? Merece ser feliz? Merece ser uma pessoa de sucesso? Merece ser amado, amada? Merece ter admiração, respeito? O que é que você merece? Como é que você se vê? Você se vê como uma pessoa de sucesso, uma pessoa de fracasso? Como é que você se vê? Como é que você se percebe? Como é a imagem que você tem de você? Se você fosse fazer uma caricatura, um retrato de você, como é que... Mas eu falo um retrato de verdade, porque às vezes a gente tem um aspecto por fora, mas eu não estou falando sobre esse aspecto. Eu estou falando sobre aquele de verdade. Como que eu me vejo? É aquele com quem você dorme. É aquele com quem você anda. E normalmente pode ser aquele pensamento, ninguém me vê, ninguém me quer, ninguém me compra um picolé, ninguém gosta de mim, todo canto que eu chego é assim mesmo, então já estou acostumado. Por exemplo, um montão de gente entra na igreja e vai embora. Quando a gente pergunta, por causa de que tu foi? Isso é porque não me senti aceito, não. Na verdade, se a gente fosse ser bem honesto, na verdade você não se aceita. E aí você acha que ninguém te aceita. Você já viu aquelas pessoas que chegam num lugar e dizem assim, todo mundo está me julgando. Você já viu isso? Todo mundo está me julgando. Ninguém está te julgando. Você está se julgando. E acha que todo mundo está julgando como tu está. Mas não é os outros, não é tu. Eu entrei ali, minha consciência está cheia de problemas, cheia de neura. E eu concluo, olhou para mim, ó, olhou, tá vendo? Você viu não quando ele olhou? Assim, ó. Quando olha assim, ó, já sabe. O que é quando olha assim? Então isso é tudo neura da cabeça da pessoa. A rejeição, na verdade, é dela com ela mesma, não tem nada a ver com os outros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Trocar a mente. Como é que você se vê? Um aleijado crônico? Pronto, é assim que você vai ser, é assim que você vai viver. Vai morar lá no tanque de Betesda, 5 alpendres lotados de um monte de gente com a mesma situação. Qual é a primeira coisa, então? Trocar a mente. A segunda, troque a linguagem. O que é que você fala? Normalmente nós somos muito cruéis conosco mesmo. Muito cruéis, malvados, perversos. Com o julgamento que nós temos sobre nós mesmos. Então eu preciso mudar a minha linguagem. Veja que lá quando o povo estava para entrar na terra da promessa, eles disseram, nós somos como gafanhotos. O que era isso? É como ele se vê. E como eu me vejo, eu falo. E como eu me vejo e falo, acontece. Ah, o Senhor me tirou da terra do Egito para quê? Para eu morrer nesse deserto. O que aconteceu? Morreu no deserto. Mas os dois que disseram,
Os dois que disseram: Deus está conosco. Nós é que vamos comê-los como se fosse sanduíche. Adivinha quem entrou? Os dois. Quem não morreu? Os dois. Quem desfrutou? Os dois. Por causa de quê? Cabeça. E o que mais? Fala. Essas duas coisas vai gerar o jarrinho de Quibô. Ou o jarro da prosperidade. O que eu penso e o que eu falo. Se eu crer com o coração, não duvidar com a cabeça, falar com a boca, será. Será. Então a primeira coisa que eu tenho que trocar, troque a mente. Segundo, troque o que você fala. O cão pode dizer de mim o que ele quiser. Minha mãe pode falar de mim o que quiser. Meus amigos podem falar de mim o que quiser. Mas eu vou falar. De acordo com o que Deus falou ao meu respeito. Se Ele disse que eu sou filho de Deus, herdeiro juntamente com Jesus, é isso que eu vou falar. Tu é amaldiçoado. Fui. Um dia eu morei no tanque de Betesda. Até o dia que o Senhor entrou e disse: levanta-te, pega o teu leito e vaza daqui. Isso não combina mais contigo. Não faz mais sentido contigo. Levanta-te, sai desse lugar. E eu me levantei e fui. Agi em fé e eu colhi os resultados disso. Troque a linguagem. Troque a linguagem. Esses dias eu fui muito chocado com uma advertência sobre a linguagem de vítima. É muito interessante esse negócio da linguagem de vítima, porque quem usa uma linguagem de vítima, ela vai manter a culpa viva, ela vai reforçar a culpa e ela vai construir a culpa. Você vai fazer ela crescer e fertilizar por causa da linguagem de vítima. Quando eu vi isso, eu digo: rapaz, eu não acredito, porque eu sou vitimista. Minha mulher estava perto e ela disse: cala-te, mulher. Eu falei: falas como as tolas. Tu não sabia que tu é vitimista? Eu digo: rapaz, mas eu prego tanto contra, eu bato tanto nisso, que eu detesto, odeio, odilho e tudo. Negócio de vitimista, e agora eu sou. Estava chocado. E eu digo: eu tenho linguagem de vitimista. E quais eram? Eram 3 frases só. Primeira frase é: eu não posso. Aí eu digo: eu nunca tinha visto essa frase como uma frase de vitimista. Eu disse: pois é. Eu não posso. Por que aqui eu não posso é uma linguagem de vitimista? Porque ela está pregando para o seu cérebro dizendo: você é impotente. Você não está no controle, você é uma vítima. Quando você diz eu não posso, é isso que você está dizendo. Eu sou impotente. Eu não estou no controle. Eu sou uma vítima. Aí o cérebro não vai fazer nada. Você já disse que não pode? Não é? Eu não posso? Não posso, então pronto, não posso. Vai fazer o quê? Vai morrer? Não posso. O cérebro entendeu: ele não está no controle mesmo não. É mesmo, vamos dormir, né? Ele não pode. Mas por que você não pode? É isso que Jesus faz. Tu está no tanque de Betesda? Tô. Por que tu não pode? Quem disse? De onde que tu tirou isso? Porque eu já tenho 51 anos de idade. Quem que falou? Tem velha com 80 fazendo academia, correndo. A gente subir na serra, de repente uma velhinha passa.
Aí todo mundo olha, que é isso aí, mano? Aí daqui a pouco lá vem um velhinho atrás. Eu digo, subi na serra. E o monte do jovem. Teve um que a gente já deixou roxo lá embaixo. A gente disse, esse vai morrer, não sobe não. Acho que o Samuel deve se lembrar numa situação dessa. Não sei se o Samuel está aqui, cadê o Samuel? Está ali o Samuel, acho que o Samuel está. Serra de Pacatuba. Tinha um cidadão que quando chegou, a gente não tinha nem começado a subir a serra, ainda era no paralelepípedo, ele já estava azul. E a serra estava só começando. Quase que a gente não consegue. Mas aí de repente passa um velhinho. Gente, o que é isso, né? Quem foi que disse que não pode? Onde é que está explicado quem foi que carimbou dizendo não pode? Não pode porque a sua cabeça diz que não pode, mas se decide que pode, pode. Onde é que está a linguagem de vitimista? É exatamente isso. Se você não pode, então eu não posso. Pronto, vamos dormir. Vítima, eu estou me vendo como meu vítima. Eu estou me vendo como incompetente, impotente. Eu não estou no controle. Por isso que você não pode. Porque na hora que você entra no controle é quando você escuta Jesus dizendo, levanta-te. Pronto. Quando você levanta-se, pronto, assumiu o controle, agora vai dar certo. Porque você saiu da posição de vítima, pegou no arado e diz, agora nós vamos. Se crê no coração, guarda a cabeça de duvidar e dá um passo todo dia, vai funcionar. Aí talvez você diz, mas é porque fulano tem tanto talento. É verdade, tem pessoa que já nasce cheiroso. Mas e quem não é? Vai fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa, sim ou não? O que foi que eu aprendi? Pessoas talentosas e pessoas perseverantes conseguem igualmente. Um passo todos os dias. O talentoso vai rápido. Mas o que faz uma coisa todo dia avança, melhora, todo dia, uma hora consegue. Chega no mesmo destino. Quem foi que disse que não pode? Só aqui, ó. Porque se eu decidir, eu posso, eu me levanto. E se eu me levantar, eu vou pegar o meu leito. E digo, nunca mais, cão dos infernos, que eu deito nesse demônio. Vou mudar a minha vida, é agora. Estou cansado de viver deitado nessa cama putrefada. Sei lá se é esse o nome, putrefata. Não quero mais. Porque eu decido se eu vou morar num jarrinho de Quiboa ou se eu vou morar num jarro chique. Eu que decido. Se eu crer com o coração, não duvidar na minha cabeça, eu vou mudar de jarro. Deus vai mover Rafael Cleujan. Aleluia! Aleluia! Aonde tiver Rafael Cleujan espalhado na terra, vai receber um comando. Vai! Tem uma missão para tu. Há uma plantinha clamando num jarro de Quiboa. Ela tem falado comigo. Aleluia! E eu tenho ouvido o seu clamor. Acabou-se o dia de jarrinho de Quiboa. Você não foi criado para isso. Não foi criado para isso. Não foi criado para isso. É pequeno. Não foi criado para isso. Está difícil respirar. Está difícil expandir. Está difícil crescer. Porque o jarro está impróprio. Há um destino próprio. Não posso. É uma linguagem de vítima. Sai daí. É isso que tem atrofiado o braço, atrofiado a perna. E vive a vida esperando quando Deus mover os céus. Não vai mover não. Quando Deus, alguém vier. Não vai não. Precisa ter um encontro com Ele e Ele te perguntar o que tu quer. Teu problema é entre mim e tu, não é ninguém. A resposta que você der ao que eu vou falar é que vai definir aonde essa cama vai parar. Aleluia. Aleluia, onde essa cama vai parar.
É a resposta que você dá à palavra que eu te disser. Não tem nada a ver com ninguém. Não é marido, não é mulher, não é nada. É eu e tu. Então, eu não posso, é uma linguagem vitimista. A outra, eu vou tentar. É outra linguagem vitimista. Eu estou falando para você, isso me chocou. Eu digo, nossa, eu sou vitimista? Porque quantas vezes eu disse eu não posso? Quantas vezes eu disse eu não posso? E quantas vezes a gente usa a experiência do vou tentar, né, filha? Não é assim? Tenta pegar. Me dá. Tenta. Me devolve. Tenta pegar. O que acontece quando a gente tenta? Não funciona. Porque ou você pega, ou não pega. Quando eu digo eu vou tentar, eu já estou deixando você preparado assim, eu vou fracassar e eu já sei. Depois não me cobre, porque eu já disse. Por isso que muitos casamentos não dão certo. Porque vamos tentar, né? Vamos tentar dar certo. Não existe vou tentar. Existe eu me comprometo para dar certo. Ou faz, ou não faz. Ou entra, ou não entra. O vou tentar é, eu não estou comprometido com isso. Se não está comprometido, não vai acontecer. A plantinha para crescer, você tem que dar ordem a ela. Eu te libero para crescer. Você é minha, foi Deus que me deu. Cresça. Você sabe que você tem esse poder de liberar coisas para crescer? Depende de você. Isso é forte. Gênesis capítulo 2, versículo 5, o Senhor fala: não havia erva na terra. Não havia, se não estou enganado, árvore frutífera. E ele fala, por que não tinha? Ele disse, porque não choveu e porque não tinha homem para cultivar a terra. O que é que eu aprendo com isso? Que quando o homem começa a cultivar, Deus abre os céus e Deus ativa a terra. Céu e terra esperando o homem. Olha isso. Por que aqui não tem erva? Porque não tem homem cultivando. Então não tem homem cultivando, o céu está fechado. Isso. Não tem homem cultivando, a terra não está. Isso. Então na hora que eu decido, na hora que eu ordeno, na hora que eu digo, a terra começa a se mover. Você não está vendo se mover, mas ela está se movendo. Você não está vendo, mas o céu está se mexendo. Por que está se mexendo? Você está ministrando para a plantinha. Você é minha, Deus me deu. Cresça, floresça, avance, seja, funcione. Mas eu moro num jarro de quibô. Isso! Continue declarando. Continue falando. E esse jarro de quibô vai explodir. Porque não vai mais suportar a mudança que está chegando. Então quando eu digo, eu vou tentar, significa dizer, eu não estou entregando o meu coração para se comprometer para dar certo. E se eu não me comprometo com o coração para dar certo, nem Deus ajuda. Porque eu não entrei no projeto. Como é que vai dar certo? Só dá certo quando no seu coração você libera para crescer. E quando é você mesmo, não é nem a plantinha. Você mesmo não se liberou para crescer. É forte. Você ainda vai tentar? Você já imaginou que essa linguagem era uma linguagem de vitimista? Eu vou tentar.
não é possível tentar. Ou faz, ou não faz. Ou se compromete, ou não se compromete. Estamos aqui? Qual é a terceira linguagem de vítima? Aí a gente encerra. Eu gostaria. Quem já usou essa expressão? Eu gostaria é um desejo. É um objetivo sem energia por trás. Eu gostaria significa dizer, eu gostaria de ter algo, mas eu sei que nunca poderei, então eu vou ficar só com eu gostaria. O que está por trás disso aí é essa linguagem vitimista. Que você queria algo, mas na sua consciência você sabe que não pode, não tem direito, não vai dar certo. Então eu nem vou tentar. Então você tem um desejo, mas não há energia por trás para tornar aquilo possível. O subconsciente então vai descartar aquilo e não vai te dar energia, motivação, impulso, vontade de realizar. Portanto, fiquem muito atentos com a linguagem vitimista, porque isso pode ser a diferença entre você viver a vida inteira no tanque de Betesda, esperando o céu se mover, ou esperando alguém poderoso que vai mudar a tua história. Quando Jesus está dizendo, eu quero falar contigo, e eu só quero saber uma coisa de ti, o que é que você quer? Então vou terminar a frase, não tão bruscamente como no último horário, e a frase é essa: pense bastante como vítima, e você vai continuar sofrendo pro resto da sua vida. Horrível, né? Geralmente eu termino os irmãos chorando. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês do poder dessa frase aqui. Pense muito como vítima e você vai perceber a sua vida um fracasso. Eu tenho percebido isso ao longo dos anos. Mas não é com uma, nem com duas, nem com três. É com muita gente. Depressão, ansiedade e uma série de outras coisas. Tudo alimentado por pensamentos vitimistas. Eu sei que o que eu estou dizendo é pesado, é forte e sujeito a muita crítica. Mas estou dizendo para você, é isso que eu tenho percebido no dia a dia do aconselhamento pastoral. Todo lugar onde tem pessoas com pensamentos vitimistas, elas não prosperam, elas não avançam, elas são atraídas para esse alpendre do tanque de Betesda, e elas moram ali, vivem ali, e mais outros vão chegando para aumentar o volume daquele lugar. Qual é a única forma de sair desse lugar? É um encontro com Jesus e Ele perguntando, o que é que você quer? Pare de dar desculpa agora. Levante, pegue o seu leito e vá viver a sua vida, que até hoje está impedida de viver, porque você está vivendo no alpendre que eu não criei você para estar lá. Levante-se, pegue o seu leito e vá viver a sua história. Senhor, mas olha para mim. Para com esse diabo de vitimismo. Para de ter pena de você mesmo. Vá ver um vídeo de uma girafa parindo. Vá, procure lá no YouTube. Girafa parindo. Deve ter 3 metros de altura. Não sei quantos metros de altura tem aquela bicha. E o menino nasce. Pá! Como é que começa a minha vida? Caindo. 3 metros de altura. Pá! E aí a mamãe fica só olhando. Ela não vai se abaixar para levantar não, velho. Bora? E aí a bichinha começa, toda se tremendo.
Bora, fica em pé. Aí o que a girafa mãe faz? Começa a andar. Se ela não se mover para acompanhar a mãe vai embora e ela vai ser comida pelos bichos. Ô, pregação horrível. É muito reconfortante um negócio desse, não é? Toda vez que você tiver sentimento, pensamento de vitimista, lembre-se do parto da girafa. Não tem pena na natureza. Se levante, pegue o seu leito e vá viver a sua história. Pare de ter pena de você. Pare de dizer, fizeram isso comigo. Seu problema não é os outros. Seu problema é entre mim e você. Diga o que você quer. Nós vamos construir esse negócio. Pega junto comigo. Nós vamos quebrar. Esse leito é hoje. Nós vamos arrebentar esse jarro de que boa é hoje. E nós vamos viver o melhor de Deus. Aleluia. Diga comigo. Proteger o que eu penso. Proteger o que eu falo. E começar a fazer. Levante-se. Pega o seu leito e vai. Deus abençoe vocês.